Este não é apenas um vídeo. É um documento histórico. Uma análise de inteligência para o torcedor que não se contenta com a superfície. Se você busca apenas gols e dribles, os canais de massa estão aí. Mas se você quer entender como o Fluminense de 2026 decifrou o código do sucesso após o fim da Era das Lendas, você está no lugar certo. Prepare-se. O que você vai ouvir agora mudará sua percepção sobre o que significa reconstrução no futebol brasileiro. O fim de uma era costuma ter o cheiro de cinzas. Em dezembro de 2025, quando Thiago Silva recolheu suas chuteiras do CT Carlos Castilho, e meses antes, quando Marcelo se despediu das Laranjeiras, o veredito da imprensa nacional era unânime: o Fluminense entraria em um inverno prolongado. Diziam que a mística havia partido com eles. Que sem o brilho internacional dessas lendas e a saída traumática de João Arias para o Palmeiras, o tricolor voltaria a ser um coadjuvante de luxo. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles ignoraram o DNA de Xerém e a frieza de uma engenharia financeira que estava sendo montada nas sombras. Vamos ser honestos. Substituir Thiago Silva e Marcelo não é uma tarefa tática, é uma tarefa espiritual. Estamos falando de jogadores que somam dezenas de títulos europeus. O impacto inicial foi um silêncio ensurdecedor. Muitos portais, esses mesmos que hoje tentam entender o que está acontecendo, profetizaram a queda. A saída de Mano Menezes em 2025 parecia o último prego no caixão de um ciclo que começou com a glória eterna de 2023. Mas aqui reside o segredo que ninguém te contou nos vídeos virais de 30 segundos. A presença dessas lendas, embora tecnicamente impecável, criava uma dependência psicológica paralisante. Os jovens olhavam para o lado e esperavam a solução vir do gênio. O Fluminense de 2026 precisava matar seus ídolos para que o time pudesse nascer. A sombra das lendas impedia que o sol batesse nos novos brotos de Xerém. O adeus foi doloroso, mas foi o oxigênio que o pulmão tricolor precisava para respirar em uma nova intensidade. Esqueça o ritmo cadenciado de 2024. Esqueça as pausas para a transição lenta. O Fluminense de 2026 é uma máquina de rotação. Analise comigo. Com Marcelo, a lateral esquerda era um desfile de técnica, mas uma vulnerabilidade defensiva que exigia coberturas exaustivas de Martinelli. Com a chegada de Guilherme Arana, uma jogada de mestre da diretoria, o Fluminense ganhou um pistão. Arana não é apenas um lateral, ele é um ponta, um armador e um defensor de elite ao mesmo tempo. A mudança tática é radical. Saímos de um jogo de posição estático para um futebol de transição agressiva. A zaga, agora liderada por James e Igor Rabelo, não tem a leitura de jogo lendária de Thiago Silva, mas tem algo que o monstro já não podia entregar aos 40 anos: velocidade de recuperação. Isso permitiu que o Fluminense subisse sua linha defensiva em 15 metros. Sabe o que isso significa? O adversário não respira mais. O Flusão de 2026 recupera a bola no campo de ataque 40% mais vezes do que o time de 2024. É um sufocamento planejado. Se você quer entender a letalidade deste novo Fluminense, você precisa olhar para os olhos de Cauã Elias. Em 2024, ele era uma promessa. Em 2025, ele foi a revelação. Em 2026, ele é a realidade que assombra a América. Sem a sombra de um centroavante veterano que lhe exige a titularidade por nome, Cauã assumiu a camisa 9 com uma arrogância positiva que não víamos desde os tempos áureos de Fred. Mas não é só ele. Isaac amadureceu. Ele não é mais o ponta que apenas corre, ele é o jogador que decide o espaço interno. A saída de João Arias para o Palmeiras foi um golpe financeiro necessário, mas taticamente, abriu espaço para uma meritocracia feroz. O Fluminense de 2026 joga por fome, não por currículo. Analise este lance de Isaac contra o River Plate na fase de grupos da Libertadores 2026. Perceba como ele não busca o passe de segurança para o veterano. Ele assume a responsabilidade. Ele chama o jogo. Xerém não entrega apenas jogadores, entrega soldados prontos para a guerra tática moderna. O bicampeonato da América não é um sonho, é uma consequência desse novo DNA. Vamos falar de inteligência competitiva. Como o Fluminense sobreviveu à perda de seus maiores ativos? A resposta está na folha salarial. A saída de Thiago Silva e Marcelo liberou um espaço financeiro colossal. Estamos falando de milhões por mês que foram reinvestidos com precisão cirúrgica. A contratação de Savarino foi o cheque-mate.
Enquanto o mercado olhava para nomes de impacto midiático, o Fluminense buscou o equilíbrio. Savarino trouxe a experiência internacional e a capacidade de finalização que o time precisava para preencher o vácuo de áreas. A diretoria entendeu que, para vencer em 2026, o Fluminense precisava de um elenco, não de um pôster. A vinda de James e Igor Rabelo deu solidez a um setor que sofria com a lentidão. O Fluminense de 2026 é mais barato em termos de estrelas, mas muito mais caro em termos de eficiência produtiva. É o triunfo da gestão sobre o populismo esportivo. O maestro continua lá. Paulo Henrique Ganso. Mas sua função mudou. Se antes ele precisava ser o único criador sob pressão constante, agora ele tem satélites ao seu redor. Savarino e Isaac atacam as profundezas, obrigando a defesa adversária a recuar, o que abre o buraco onde Ganso é letal. O desenho é um 4-2-3-1 que se transforma em um 3-2-5 no ataque. Martinelli recua entre os zagueiros, liberando Arana e Samuel Xavier para serem alas puros. É um sistema que sobrecarrega as laterais do adversário. Contra rivais da Libertadores, como o Flamengo ou o Palmeiras, este Fluminense não tenta mais controlar a posse de bola apenas por controlar. Ele controla o ritmo. Se o jogo pede velocidade, ele tem os garotos. Se pede calma, ele tem o maestro. A nova hierarquia funciona assim: ninguém é maior que o sistema. Quando Thiago Silva saía, o sistema tremia. Quando Marcelo não jogava, o lado esquerdo morria. Hoje, se Arana não joga, entra um substituto de características similares. O Fluminense parou de ser um time de talentos individuais para se tornar uma engrenagem coletiva indestrutível. Disseram que o Fluminense era um time de veteranos. Disseram que éramos o asilo das Laranjeiras. Onde estão esses críticos agora? Eles estão assistindo a um time que corre 12 km por jogador. Estão assistindo a um time que não tem medo de encarar o Real Madrid no Mundial ou o Boca na Bombonera. A saída de Marcelo e Thiago Silva não foi o fim. Foi a graduação. Eles nos ensinaram a vencer. Eles deixaram a mentalidade de campeão impregnada nas paredes do clube. Mas o Fluminense de 2026 é mais letal porque ele se libertou do passado para abraçar o futuro. Nós não somos mais o time de um ou dois nomes. Somos o tricolor das Laranjeiras. Somos a fábrica de talentos de Xerém. Somos o pesadelo da América. O orgulho que sentimos hoje não é apenas pelas taças na estante, mas pela resiliência de um clube que soube se reinventar quando todos esperavam sua queda. Prepare o seu coração. O bi está sendo forjado agora, a cada drible de Cauã Elias, a cada desarme de James, a cada passe magistral de Ganso. A nova hierarquia está estabelecida. E o topo pertence ao Fluminense. E você, torcedor? Acredita que a saída das lendas foi o que realmente destravou o potencial deste time? Deixe seu comentário abaixo. Vamos debater a reconstrução do nosso Flusão. Se inscreva no Voz Tricolor News. Aqui, a análise é profunda, porque o nosso amor pelo Fluminense não tem limites. Saudações tricolores!